Livro de Jeremias, capítulo 30. Promessas de livramento. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que restaurarei o meu povo de Israel e de Judá. Eu os trarei para casa, para esta terra que dei aos seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem, acaso homens dão à luz? Então, por que é que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga como uma mulher em trabalho de parto? Em toda a história, nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel. No final, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o seu pescoço e arrebentarei as suas correntes. Não serão mais escravizados por estrangeiros. Pois o meu povo servirá ao Senhor, o seu Deus, e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor, pois o trarei de volta de terras distantes, e os seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego, e ninguém o assustará. Porque estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Assim diz o Senhor. O seu ferimento é incurável. É uma ferida grave. Não há ninguém que possa socorrê-la. Não há remédio que cure a sua ferida. Todos os seus amantes a abandonaram. Não se importaram com você. Eu a feri cruelmente, como se fosse meu inimigo. Pois os seus pecados são muitos e a sua culpa é grande. Por que é que se queixa do seu castigo, dessa ferida que não tem cura? Tive de castigá-la, pois os seus pecados são muitos e a sua culpa é grande. Mas todos que a devorarem serão devorados. Todos os seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos os que a saquearem serão saqueados. Todos que a despojarem serão despojados. Restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor, pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com que ninguém se importa. Assim, diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar a sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio voltará a ser habitado. Haverá alegria e cânticos de gratidão, e eu farei o meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Os seus filhos prosperarão como no passado. Eu os estabelecerei como nação diante de mim e castigarei quem lhes fizer o mal. Voltarão a ter o próprio governante e ele virá do meio deles. Eu o aproximarei de mim, diz o Senhor, pois quem ousaria se aproximar por conta própria? Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso. Capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor. Os que sobreviverem à destruição que está por vir encontrarão favor
até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Há muito tempo, o Senhor disse a Israel: Eu amei você com amor fraterno, com amor leal, atraí para mim. Eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com os seus tamborins. Voltará a plantar as suas videiras nos montes de Samaria e ali comerá dos seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim: Venham, vamos subir a Sião para adorar o Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor: Cantem de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Cantem alegres louvores, dizendo: Ó Senhor, salva o teu povo, o remanescente de Israel. Pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão juntos a riachos tranquilos e em caminhos planos, onde não tropeçarão. Pois eu sou o pai de Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam esta mensagem do Senhor, ó nações. Anunciem estas palavras nos litorais distantes. Aquele que espalhou o seu povo o reunirá e o guardará, como um pastor cuida do seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Israel, daqueles que eram mais fortes que ele. Eles virão e cantarão de alegria no alto do monte Sião. Estarão radiantes pelas boas dádivas do Senhor: cereais, vinho novo, azeite, rebanhos e gado. A sua vida será como um jardim regado, e não haverá mais tristeza. As moças dançarão de alegria, e os homens, jovens e idosos, tomarão parte na celebração. Transformarei o seu pranto em alegria. Eu os consolarei e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Os seus sacerdotes terão fartura de alimento, e o meu povo se saciará com as minhas boas dádivas. Eu, o Senhor, falei. A tristeza de Raquel se transforma em alegria. Assim diz o Senhor: ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora pelos seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor: não chore mais, pois eu a recompensarei pelo seu choro, diz o Senhor. Os seus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Os seus filhos voltarão para a sua terra. Ouvi Israel dizer: tu me disciplinaste severamente, como bezerro que precisa de ser domesticado. Faz-me voltar para ti e restaura-me, pois somente tu és o Senhor meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa da minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo o que fiz quando era jovem. Acaso Israel não continua a ser o meu filho querido? Diz o Senhor. Tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso o meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Ponha sinais na estrada, coloque postes, indicadores, preste atenção no caminho pelo qual você veio. Volte, ó minha filha virgem Israel, volte para as suas cidades. Até quando andará sem rumo, minha filha rebelde? Porque o Senhor fará algo novo acontecer. Israel abraçará o seu Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu restaurar o povo, os habitantes de Judá e das suas cidades dirão novamente: o Senhor a abençoe.
Ó morada justa, ó monte santo, o povo das cidades, os lavradores e os pastores habitarão juntos em Judá. Pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Então acordei e olhei ao redor. O meu sono havia sido muito agradável. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei aumentar o número de pessoas e de animais em Israel e em Judá. No passado tive o cuidado de arrancar e derrubar esta nação. Eu a arrasei e a destruí e trouxe calamidade sobre ela. No futuro, porém, terei o mesmo cuidado de edificá-la e plantá-la. Eu, o Senhor, falei. O povo não citará mais este provérbio. Os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Cada um morrerá pelos seus próprios pecados. Quem comer uvas azedas é que ficará com os dentes estragados. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem os seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O Senhor dá o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Agita o mar e faz rugir as ondas. O seu nome é Senhor dos Exércitos, e é isto o que ele diz. Assim como não anulo as leis da natureza, não descartarei o meu povo, Israel. Assim diz o Senhor. Assim como não se pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o povo de Israel pelo mal que fizeram. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para mim, desde a torre de Ananeel até o portão da esquina. Uma linha de medir será estendida sobre a colina de Gareb até Goa. Toda a região, incluindo o cemitério e o lugar onde se jogavam as cinzas, e todos os campos a leste, até o vale de Cedron e até o portão dos cavalos, serão santos para o Senhor. Jerusalém nunca mais será conquistada nem destruída. Capítulo 32. Jeremias compra um campo. Jeremias recebeu uma mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá. Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nessa ocasião, o exército babilônio cercava Jerusalém e Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real. Zedequias, rei de Judá, o havia colocado ali e perguntado por que é que ele continuava a anunciar esta profecia. Assim diz o Senhor: estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônios e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde lidarei com isso, diz o Senhor. Vocês não serão bem-sucedidos se lutarem contra os babilônios. Nesse tempo, o Senhor me enviou uma mensagem. O seu primo, Anameel, filho de Salum, virá e lhe dirá: compre o meu campo em Anatote.
Pela lei, você tem direito a comprá-lo antes que eu o ofereça a outro. Exatamente como o Senhor tinha dito, o meu primo Anameel veio visitar-me na prisão e disse: compre o meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei, você tem direito de comprá-lo antes que eu o ofereça a outro. Portanto, compre-o para si. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era do Senhor. E assim, comprei o campo em Anatote e paguei a Anameel 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura diante de testemunhas, pesei a prata e lhe paguei. Em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada com os termos e condições da compra e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maaseias. Fiz tudo isso na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que assinaram a escritura e dos homens de Judá que estavam no pátio da guarda. Então, na presença deles, disse a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue a escritura selada e a cópia não selada e coloque-a num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nesta terra e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. A oração de Jeremias. Depois que entreguei os documentos a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra com a tua mão forte e o teu braço poderoso. Nada é difícil demais para ti. Mostras a tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a outra geração seguinte. Tu és o Deus grande e poderoso, o Senhor dos exércitos. Tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vês a conduta de todos e lhes dás o que merecem. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados ainda hoje, e continuas a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso o teu nome é famoso até hoje. Tiraste Israel do Egito com sinais e maravilhas, com a mão forte e braço poderoso e com grande terror. Deste ao povo de Israel esta terra que havias prometido aos seus antepassados há muito tempo atrás, terra que produz leite e mel com fartura. Os nossos antepassados vieram e tomaram posse da terra, mas não quiseram te obedecer, nem seguir as tuas instruções. Não fizeram nada do que lhes ordenaste. Por isso, enviaste sobre eles esta terrível calamidade. Vê como foram construídas rampas junto aos muros da cidade. Por meio de guerra, fome e doença, a cidade será entregue aos babilônios, que a conquistarão. Tudo aconteceu exatamente como anunciaste. E, no entanto, ó soberano Senhor, ordenaste que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele, diante destas testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios. Profecia da queda de Jerusalém. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: entregarei esta cidade aos babilônios e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a conquistará. Os babilônios que estão cercando os muros entrarão na cidade e a incendiarão. Queimarão todas as casas em que o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal e em seus terraços, e apresentando ofertas derramadas a outros deuses. Desde o princípio, Israel e Judá fizeram somente o mal, provocaram a minha ira com as suas maldades, diz o Senhor.
Desde o dia em que esta cidade foi construída até hoje, não fez outra coisa senão despertar a minha fúria. Por isso estou decidido a livrar-me dela. Os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo de Jerusalém, dos reis, dos oficiais, dos sacerdotes e dos profetas, provocaram a minha ira. O meu povo deu as costas para mim e se recusou a voltar. Embora eu os tenha ensinado repetidamente, não quiseram receber instrução, nem obedecer. Colocaram os seus ídolos detestáveis no meu templo e o profanaram. Construíram lugares de adoração a Baal no vale de Ben-Himom e ali sacrificaram os seus filhos e filhas a Moloque. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Esse terrível mal fez Israel pecar. Promessa de restauração. Agora quero dizer algo mais a respeito desta cidade. Vocês afirmam, ela será entregue ao rei da Babilônia por meio de guerra, fome e doença. Mas assim diz o Senhor, o Deus de Israel: certamente trarei o meu povo de volta de todas as nações entre as quais o espalhei em minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar e farei com que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito: adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem dos seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porei em seu coração o desejo de me adorar, e eles nunca mais se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nesta terra, firmemente, de todo o coração. Assim diz o Senhor: assim como trouxe todas estas calamidades sobre eles, também lhes farei todo o bem que prometi. Campos voltarão a ser comprados e vendidos nesta terra, sobre a qual vocês dizem: foi arrasada pelos babilônios. É uma terra desolada em que não há mais pessoas nem animais. Sim, campos voltarão a ser comprados e vendidos, e escrituras serão assinadas na terra de Benjamim, aqui em Jerusalém, nas cidades de Judá, na região montanhosa, nas colinas de Judá e no Negueb, pois um dia eu os restaurarei à sua terra. Eu, o Senhor, falei.